Fala aí, pessoal do curso de desenho realista. Eu estou vindo agora com um módulo de sombreamento de lábios, né? Boca. E não tem muito mistério não. A base e a rotina que eu sigo é sempre a mesma, né? O meu degradê eu gosto de priorizar do escuro para o mais claro. Também dá para fazer do mais claro para o mais escuro, mas assim dá um pouco mais de trabalho. Eu prefiro identificar os pontos negro extremo, preto extremo, do que deixar para o final, porque aí eu vou ter a noção do quanto eu devo clarear. E no grafite ele se torna um pouco simples de se trabalhar, porque é tons de cinza, os lápis, a graduação vai ajudar, porque tem lápis que só atingem uma certa tonalidade, mesmo eles sendo grafite, todos são grafite, mas devido a essa questão do black de um ser mais intenso do que o outro, devido à questão da mina, tem uma diferença, né? Como eu já expliquei, B, 2B, 3B, 4B, a sex até o 9B. Então dá para você equilibrar entre 2, 3 pontos de diferença de um para o outro, dosar a mão e fazer o degradê do desenho e fazer toda a sequência da arte em cima disso. É só saber utilizar a pressão na mão e o esfuminho para dar o retoque no final, né? Que é para suavizar o que já está no padrão. Então vamos lá. Eu já fiz o esboço, utilizei, lógico, para acelerar na questão das videoaulas, eu utilizei o esboço de decalque, ou seja, eu fiz o decalque com aquele sistema da folha, com, como é que eu posso dizer, o grafite, para colocar a matriz em cima dela, ela no meio e essa daqui, que é a folha que a gente vai trabalhar, embaixo. Quando eu terminei tudinho, eu deixei, pode ver que está tudo demarcado, já ficou o esboço. Aí fiz tudo com lápis HB. E daí, então, depois de marcado, fiz só uma questão de reforçar aqui os encontros, para deixar demarcado as linhas de expressão, né? Por assim dizer, as dobrinhas do lábio. Depois de pronto, como aqui era o grafite que eu usei para manchar a parte do papel lá, era 4B, ele deu uma escurecida a mais do que o HB, mas tá show de bola. Dá para trabalhar tranquilo, para fazer a demonstração vai ser suficiente. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu vou começar com o lápis 8B. Tá pequenininho, mas eu vou usar ele até quando der. Meu adaptador eu não sei onde está, eu vou utilizar com a mão assim mesmo. E para servir de exemplo, eu não vou negligenciar a folhinha. Vamos lá, para vocês entenderem para que serve essa folha aqui, ó, tá vendo? Ela aqui é para não borrar. Apesar que todas as demonstrações eu fiz, a minha mão estava sequinha, tudo tranquilo, mas para não deixar sem a demonstração. Vou fazer aqui esse lábio aqui, baseado na minha referência. Na minha referência, esse lábio é bastante escuro nesse canto direito de quem está assistindo. Então, eu vou começar pela parte mais escura. Vamos de lá para cá, né? Vamos lá. Eu vou começar de lá. Vou dando um sombreamento escuro no meio e dosando a mão nas bordas para poder ele ficar tendo uma espécie de linha de referência para linha de partida, ou seja, esse black intenso aqui é de onde eu vou partindo o degradê. Como eu falei, o jeito que eu trabalho é esse, porque para mim se tornou uma maneira simples, fácil de utilizar os lápis. E assim eu vou dosando, né? Eu achei mais simples. Pronto, aqui, ó. Ele é o lápis 8B. Em geral, lábios são igual às linhas de expressões de canto de olho, são, como a gente chama, são literalmente linhas, tracinhos. Igual aquela parte interna do olho, próximo nas laterais da pupila, não, da íris, que é a parte colorida. Lembram raios de bicicleta, né? O enraiamento da bicicleta. Então você não vai ter tanta dificuldade, porque se você treinar o olho, você vai ter a noção de como tracejar aqui, como fazer
o traçado da boca. Então eu vou fazendo do mesmo modo. Tem partes que você pode simplesmente fazer o esfumaçado aqui, arredondando aqui com a ponta do lápis. E tem parte que vai ser mais viável você fazer os traços subindo e afinando no final, assim, sempre na ponta, dosando o lápis, para ele nunca ficar um traço grosso, aquele grotesco vai perder a vida do desenho. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, ele arredonda, ao mesmo tempo ele está intenso aqui e vai clareando no final. Eu não posso subir só com lápis 8B, porque essa sombra aqui de intenso só tem esse meio aqui. Então eu vou ter que usar o lápis 4B no término disso aqui para fazer esses detalhes. Então eu vou fazer logo a parte do 8B. No término do 8B, quando eu terminar tudo que eu quero com o 8B, aí eu venho com o 4B, faço um intermédio entre ele e sempre assim. Eu nunca uso o 6B, não, como eu já falei. Só no caso de faltar o 8B, eu vou usar o 6B com um pouquinho mais de pressão para ele fazer as vezes do 8B. Mas até então não vejo necessidade. Eu me adaptei usando o 8B. Estou repassando para vocês aqui a forma com que eu trabalho, né? Em cima do jeito que eu trabalho os lápis. Então é isso. Pronto, vou usando aqui logo o 8B, demarcando as partes intensas, sempre tracejando escuro no meio e dosando no final, clareando no fim. Essa parte aqui, esse triângulozinho, você pode ir pintando, movimento circular, aí ele vai dar uma diferença. Você de novo faz o tracejado subindo, pronto, aí ele vai igualar, mesma coisa aqui. Fez o círculo, sinta uma leve diferença, puxa de novo, para ele suavizar de novo. Primeiro, pronto, essa parte aqui, todas elas, vou fazer logo com ele, que é o 8B. Depois que você descobre quais são as partes intensas para ser utilizado com grafite, pode marcar sem medo, porque dali você já vai ter uma base de referência de como dosar os outros lápis. E com o passar do tempo, você vai ter essa noção sem precisar de se preocupar em estar assistindo as videoaulas, eu tenho certeza disso. Que a prática vai levando você ao costume e como é que eu posso explicar aqui? Vai se familiarizar com a utilização do material, ou seja, vai se tornar comum de uma maneira legal, né? Uma maneira boa de se falar. Você vai ficando adaptado com o uso do material e vai sabendo trabalhar com ele. Você vai ter mais intimidade com o material. Desculpem. Pois bem, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Eu não vou caprichar em dar intensidade demais aqui não, porque eu vou vir com o pincel nessa área aqui e vou utilizar ele para que o grafite faça uma penetração maior no papel, porque aí você vai vendo que nem sempre você vai precisar de utilizar várias camadas do mesmo lápis no mesmo local. Você pintou boa parte ali, preencheu, né? A palavra é essa. Deu intensidade àquela área, deu volume ali. Você não precisa nem sempre insistir ali com o lápis ali, para ele ficar um negro intenso, uma parte preta. Ali você pode simplesmente usar o pincel. Com o pincel ele já vai dar esse toque de intensidade no black do lápis grafite. Você simplesmente vai só contornar, fazer 80% do trabalho e é lógico, vai ter desenho, vai ter artes que você vai ter que usar
usar o pincel e às vezes até dar mais uma camada com o mesmo lápis ou até com um lápis de maior rigidez, ou seja, tem uma parte muito negra, um black muito intenso, chapado numa parte do desenho, você vai fazer ele com 8B, vai passar o pincel, vai usar o 8B novamente, aí depois você vai passar um 4B ou um 4B com a mesma intensidade que você passou o 8B, sendo que a pressão da mão você não precisa botar tanto, porque o 4B ele já é mais rígido, a mina dele já é mais rígida, ele tem menos maciez, porém não deixa de ser um lápis muito escuro. Então você vai dosar também a mão, mas ele vai servir como uma espécie de pincel e ao mesmo tempo solta grafite, porque ele vai aprimorar o black que o 8B deixou e vai deixar mais plano, vai deixar mais chapado ainda. Aí você vai passar o pincel de novo. Em alguns desenhos vai ser necessário você fazer isso, outros não, porque tem desenhos que tem a necessidade de ter um preto mais intenso. Por isso que eu adaptei o uso do meu lápis carvão. Eu comprei da mesma marca que esse, porque não é falando de marcas, mas é porque eu não encontrei lápis carvão com madeira. Tipo, a mina de carvão e o lápis feito na madeira. Só com essa marca que é Stadler. Se existir outra, eu vou gostar de saber. Aí, então eu adaptei o uso dele, ou seja, partes pretas intensas. Eu uso ele primeiro. Não está sendo o caso agora porque eu quero que você veja que não é necessário sempre estar usando ele para dar um preto intenso na área que você quer trabalhar. Simplesmente eu vou usar o 8B, o 4B, o B e, se necessário, o HB, para dar as partes de cinza intercaladas entre o B e o quase branco. A gente sabe que eu nunca deixo nada totalmente branco. Então vamos lá. Mesma coisa, afinando o traço no final. Aqui, sobe, afina o traço no final. Tira a pressão da mão. Igual um cílio. Você vai subindo. Aqui, ó. Aí você vai fraquejando a mão. E os movimentos circulares para poder ficar levemente borrado. E deixar o degradê. Você vai ter que treinar degradê aí. Faz um quadrado e preenche ele, faz um círculo, preenche ele, treina as sombras. Todos os vídeos que eu dei de demonstração aí de sombra, projeção de luz, treina, pega moldes na internet. Hoje não se faz necessário a gente estar cedendo materiais, porque a gente dá a demonstração e a pessoa pesquisa e acha a imagem da maneira que ela achar mais interessante para ela. Pelo menos eu penso assim. Eu deixo você à vontade. Vou deixar, se possível, aqui. Vou deixar você à vontade para você escolher o tipo de imagem que você vai querer treinar. Existem vários modelos de lábio. Esse aqui é um. Você pode achar um outro mais interessante para você. Um pouco menos complicado de início, talvez um pouco até mais detalhado. Você quer se aventurar aí, fazer um pouco mais detalhado aí, sem estresse. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa parte aqui de cima, ela funila aqui e sempre no degradê. Vamos lá. Estou usando o mesmo lápis ainda, porém sempre dosando a mão. Pronto, essa parte aqui que eu estou pintando eu demarquei, ela está mais intensa desde o lápis HB, porque eu sabia que ela ia ter que ser um black bem intenso. Então eu desço esse, a princípio são formatos de triângulo, né? Meio triangular, mas porque eles afunilam nesse encontrozinho aqui que é uma das dobrinhas do lábio. O nosso lábio é formado por várias dobrinhas. Por isso que ele tem essa elasticidade. Ele vai, se comprime aqui, faz essas dobrinhas
E depois você, quando estica, ele some algumas, ele fica levemente plana, com um sorriso, né? Você observa que some, chegando a ponto até de ficar com a aparência de chapado liso, por assim dizer. Até aqui, ó. Aqui você pode dar uns tracinhos de leve aqui, porque ele já é tipo um contorno sombreadinho de esfumaçado só do encontro da boca aqui, ó. Pronto. Até o final. Nessa parte aqui onde vai ter o encontro, você desce um pouco mais. Aqui. E sobe. Aqui, onde tem esses traços é a dobrinha. Então ela pode fazer um encontro mais escuro aqui. Normalizando. Ó, terminou essa parte aqui. Deixa eu... Não vou sustentar até o final não, porque ali já vai clareando mais essa boca. Vocês estão notando? Deixa eu puxar um pouco mais para cima. Isso, agora. Por enquanto eu não passei nem pincel, nem nada. Eu estou fazendo só a parte do 8B. Então vamos lá. Eu estou tentando ser o mais breve possível para sombrear esse desenho, porque para não ficar uma coisa tão extensa, uma coisa que é simples, não tem bicho de sete cabeças. Estou fazendo o possível para fazer uma coisa dinâmica e ao mesmo tempo que seja fácil de compreender e que não se torne tão alongada. Apesar que eu gosto de coisas que têm detalhes. Vamos supor, uma explicação bem detalhada eu acho fundamental. Porque assim você tem noção de tudo que está se passando ali. Você sabe o que vai usar, compreende melhor como utilizar. Não é aquela coisa, se chegou, soltou na sua mão a bomba e deixou você se suporte. Aqui eu estou tentando passar o máximo possível da compreensão do que eu aprendi, do que eu adquiri com experiência. Tentativa e erro. Vamos lá. Nesse ponto aqui, vamos fazer só o sombreado de leve, círculozinhos, alguns traçados. Você vai notar que às vezes vai ter sombras, texturas que você vai utilizar o seu lápis, que não vai ser necessariamente círculos, você não vai ficar circulando. Alguns você vai circular, ele vai dar aquele tomzinho de esfumaçado. Outros você vai dar uns tracejadozinhos, talvez até pontilhismo, para no final das contas dar um efeito que você vai perceber na foto. Você não vai ser necessário alguém vir e lhe dizer, você vai percebendo, a percepção vai sendo treinada com o passar do tempo. Você vai vendo isso. Ou seja, você vai notando que um lado está mais escuro, você vai notando que um lado está ficando mais claro e está se destacando, como aqui. Um lado está mais escuro, o outro está mais claro, o outro está branco intenso. Pronto, nessa parte de cima, 8B, eu já fiz o esfumaçado aqui. O que é que eu vou fazer? Esquecemos agora um pouco o 8B. Vamos para o 4B. Meu 4B estava pequeno, enquanto eu não achar meu alongador, eu consegui outro aqui, estava novinho. Vamos lá. Vamos para o 4B. Eu agora vou fazer um intermédio entre ele e o 8. Mesmo sistema, até o limite que a sombra nos mostra ali, na referência. Daqui a pouco eu vou mostrar a referência para vocês. Subindo, o tracejado. Mas é assim que eu utilizo os lápis, né, para fazer lábios. Tem um certo ponto aqui, acompanhando 4B também. Porque o 4B ele não tem a mesma intensidade que o 8 e ele tem uma boa intensidade que, como a própria numeração está dizendo, vai ser um pouco mais forte do que o B, do que o 2 e do que o 3. E como não faz necessário com 6 aqui, porque o 8 já é bastante intenso, então o 4 já dá conta do recado. Então eu uso o 4, ele dá um destaque legal entre o 8 e nem deixa a desejar para você sombrear com o restante. Pronto, aqui mesmo você já pode subir até em cima, um certo ponto aqui. Então, certo ponto aqui, preencheu aqui,
Não vou preencher com muita força não, para ficar de leve aqui. Aí agora eu vou ter que vir dosando a mão novamente. Aqui, ó, fazendo sombreado. Mesmo sistema, agora de cima para baixo. Afinando o traço e dosando a mão. Até aqui, ó. Vamos lá. Nesse encontrozinho sempre tem uma elevaçãozinha que vai ficar um tomzinho, um brilho. Então eu vou fazer o seguinte. O 4B é só intermédio até eu usar o B. Então eu vou puxar aqui, ó, certa altura, para destacar esses traços que estão aqui. Dá destaque entre ele e o 8. Escurecer aqui, mais essa parte aqui. Essa outra aqui eu subi, mas não era para ter subido isso tudo. O meio da boca sim, mas essa parte não. O que eu vou fazer então? Nesse caso aqui é demonstração. Em alguns casos dá para se usar borracha. Aqui eu vou usar borracha, eu vou dar uma clareada nele aqui. Eu vou baixar aqui esse tom aqui, vou clarear um pouco mais, pronto. Show de bola, deu para fazer o que eu queria. Vamos lá. De leve aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou fazer só uma subidinha de leve aqui nos intermédios. E também não posso subir demais, senão vai tirar o destaque do lápis 8. Não vai ter feito nada. Vamos lá, cadê? Essa parte de baixo, agora vamos ver aqui em cima. Essa parte de cima não vai precisar de ser assim, porque já é um pouco esfumaçado. Então eu posso fazer circular. Os encontrozinhos aqui, ó. A maioria deles, ó. Circular. Sobe. A maioria dos encontros desse lábio, nessa parte aqui entre o meio do lábio inferior. A maioria desses encontrozinhos, ó, posso seguir só esfumaçando mesmo, fazendo movimentos circulares. Se você notar que está muito destacado um do outro, você pega novamente o 8B e vai dosando a mão entre ele e o 4 até ele formar o degradê. Mas eu acho que aqui vai ficar legal, você vai conseguir sem precisar de... Lembra que eu falei esse meio aqui? Pronto. A parte de cima já não está tão escura, então... Aqui, eu estou seguindo simplesmente a referência. A parte intermediária entre o preto extremo e o sombreado mais leve, eu estou só utilizando o 4B para fazer isso. Dosando a mão sempre para ele ficar de uma forma bem sutil. Vai depender muito da referência. Tem referência que vai estar escura. Se você pegar a mesma referência e clarear ela um pouco mais, você vai ter uma referência mais clara. Você vai simplesmente copiar o que já existe. Então, é tudo questão da sua percepção de acordo com a referência. Então, não vai ter bicho de sete cabeças. Siga a referência, copie na íntegra os detalhes que o desenho vai ficar igual. Se você quer um desenho mais escuro, você pode, por conta própria, escurecer um pouco mais a questão da arte. Desculpem aí, gente, qualquer pausazinha a mais no vídeo, assim, tipo aquele pulozinho, aquele cortezinho, você nota que eu estava aqui, já estou aqui, porque às vezes eu dou uma pausa de um curto período de tempo, porque o local aqui não está tão bem abafado quanto eu queria, não é um estúdio exatamente do jeito que eu gostaria, mas eu dou meu jeito de repassar a informação da melhor maneira possível, e quando eu noto que tem alguma coisa, algum som externo que vai atrapalhar, eu pauso o vídeo, continuo aí adiantando, mas é lógico que eu não vou adiantar o trabalho todo sem ninguém estar prestando atenção, né? Preciso repassar a informação, então
Quando eu noto que o barulho cessou, aí eu retorno ao que eu estava fazendo, né? Continuo o play, né? Bota para gerar de novo. Então é isso. Pronto, o que é que eu fiz? Estou ainda usando o 4B. Estou fazendo um intercalado entre o 8B e o próximo que eu vou usar, que vai ser o B, lápis B. Então vai ter uma diferença entre eles aí. Pronto, até agora não usei esfuminho, não usei nada ainda. O que é que eu vou fazer? Eu estou fazendo logo os encontros do lábio. Queira que não queira, vai ser um pouquinho mais escuro do que o resto. Então eu usei o 4B para fazer esse tracejado dos encontros. Aqui em cima o lábio vai ser um pouco mais escuro, então eu vou usar o 4B em quase toda essa extensão aqui de cima, devido à questão de sombra que eu estou observando aqui nessa questão aqui do lábio superior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o 4B aqui, vou usar o 4B nessa extensão quase toda aqui em cima, quase que mais da metade aqui, nessa parte superior. Ele vai destacar do 8, mas também não vai deixar de fazer o intermédio entre o B. Eu vou usar o B também, porque vai marcar presença aqui, né? O lápis B, que também não está tão escuro essa parte aqui de cima. Ele vem até aqui, próximo dessa parte superior do lápis, que geralmente vai clareando um pouco mais. Então eu uso nos encontros. Vocês estão observando, começa aqui, aí ele vem mais estreito, aqui ele enlarguece um pouco mais com o 4 e sobe, aí complementa o que já estava feito com o 8, pode observar, sobe e afunila lá em cima, a mesma coisa aqui, ó. Ele vem tipo uma montanha russa, ele faz o contorno lá embaixo. Nesse caso aqui eu vou ter que subir mais, porque essa parte aqui desse lábio ele tem uns detalhezinhos traçadozinhos aqui, demonstra que ele está um pouco mais escuro aqui em cima. Então eu vou seguindo, ele tem uns tracinhos aqui, essas mesmas voltinhas. O lápis, lembrando, vale salientar que o lápis tem que estar bem afiado, se você tiver uma boa lapiseira, bem, se não, se você não tiver com condições, for seu pai que estiver pagando o curso, independente de como seja, procure, faça um esforçozinho, compre o apontador, um esforçozinho aí para comprar o apontador. Vou até mostrar novamente aqui esse apontadorzinho aqui, ó, tampinha, já informei, ó, isso aqui serve para prender o lápis, puxou, botou o lápis, ele encaixa todinho. Quando ele chega no limite, você nota, ele vai fazendo a pressão. No que você gira a manivela, ele vai puxando o lápis aqui. Geralmente você bota o lápis, encaixa ele todo até o final, né? Pressiona aqui e deixa ele nessa distância. Porque quando você começa a fazer a ponta, ele vai puxando, puxando, puxando. Quando ele encaixa, que fechou tudo, a ponta já está numa medida muito boa. Daqui para melhor do que isso, para se trabalhar. Então ele é ótimo, porque o risco de quebrar uma ponta com ele é quase nulo, é muito difícil. O lápis tem que ser muito ruim, e nós sabemos que a maioria dos lápis que os desenhistas usam, boa parte é Faber-Castell, Maple, Carandache, outras marcas aí que eu desconheço, mas que são muito boas e vai ser difícil quebrar a mina. Então vale a pena você gastar. Esse daí foi R$25 aqui na cidade, mas na internet você encontra dele até elétrico e tem vários preços. Você vai encontrar dele até mais barato, às vezes pode ser um pouco mais caro devido ao frete, né? Mas, enfim, é um lápis, ou melhor, é um apontador muito bom. Eu super recomendo. Depois dele, a minha questão de dores de cabeça com apontar os lápis e estresse com ponta de lápis se quebrando, nunca mais eu tive esse problema. Então, gente, eu recomendo demais. Pode comprar, você não vai se arrepender não. Tô fazendo propaganda não, tô ganhando nada para fazer isso. Eu tô simplesmente indicando o que eu acho que vai ser super confortável de utilizar
porque eu não tive essa facilidade, esse acesso de informação não. Tudo que eu peguei foi, como é que se diz, foi por conta própria, foi tentativa e erro. Eu fui, meti a cara e fui pesquisar e fui estudar o que eu ia utilizar, assistindo vídeos de outras pessoas desenhando, vendo os detalhes, o que é que eles estavam utilizando, o que deixavam de usar. E aí fui adaptando, fui agregando os conhecimentos que eu estava adquirindo com o tempo e foi legal, serviu um bocado, mas se tivesse um meio de eu ter economizado um pouco mais de tempo para isso, eu iria agradecer um bocado. Então foi nesse intuito que eu pensei em fazer o curso, fora dicas de outras pessoas que acharam interessante e me perguntaram se eu nunca tinha pensado em fazer, né? Então aqui estou. Vamos lá, terminei o lápis 4B, intermediando entre o 4 e o 8. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui o pincel na região onde tem o 8 e vou fazer isso entre ele e o 4. Vocês vão notar que vai dar uma leve suavizada. Vou passar aqui nesse caminho entre a boca, vamos circular daqui. Agora subindo, ele vai dar um destaquezinho, mas ele não vai preencher tudo. Aí em algumas partes eu vou completar com o que? Com o nosso amigo esfuminho, para detalhar outras partes. Nosso amigo pincel, ele está fazendo o trabalho dele, que é agregando o grafite cada vez mais nos poros do papel. Então, vocês vão notar que ele dá um destaque, ele dá uma quebra nesse granulado que fica no grafite. Vou fazer até aqui o final. Então, quero que vocês percebam que já tem outro aspecto. Quando eu tirar aqui já tem outro aspecto. Isso em cima, né? Vamos ver aqui embaixo agora. Contornando aqui ao redor da boca. Vou fazer subindo. Um movimento bem parecido com o que eu estava utilizando o próprio lápis. De baixo para cima. Aqui. Vai ter detalhes que eu vou precisar de passar o 8B, porque eu notei que o 4B ele faltou escurecer um pouco mais nessa região inferior. Então eu vou passar o 8B, escurecer um pouco mais aqui. Pronto. Já me deu uma noção de como tá ficando. Tá vendo aí? Deixa eu afastar aqui um pouco mais aqui, ou melhor, aproximar um pouco mais a folha. Já temos uma noção de que o 8B já está se destacando. Então eu vou aqui, ó, só completando. Vou escurecer um pouco mais aqui de baixo para cima. Só essa base, a base. Sabe por quê? Porque de novo eu vou passar o pincel. Essa parte já vai estar mais escura. Ela já vai dar um destaquezinho com o restante. Então eu não me preocupo em fazer traços até em cima, só essa base aqui, porque se eu subir demais ele vai tirar os detalhes do 4B. Então a função dele é essa, só dar um complemento aqui já está praticamente pronto. Uns traços a mais aqui. Essa parte aqui eu vou puxar um pouco mais, porque realmente essa parte da boca vai estar mais escura. Estou notando que aqui eu estou precisando escurecer um pouco. Só a base, viu, gente? Não se preocupem em subir tudo não, porque
O 4B realmente tem que estar destacado com o 8. O 8 não chega até o final não. O 8 é só a base. Eu estou fazendo isso só para ele dar uma escurecida. Pronto. Aí agora eu vou dar uma suavizada com esfuminho só nesse onde está o 4 aqui. Vou subir. Aqui, ó. O velho movimento circular, igual lápis. Ó, terminei aqui. Pode ver que ele já deu uma suavizada entre o 8 e o 4, mas agora a gente continua notando a força do 8B, mas já deu aquele tonzinho de luz entre o 8 e o 4 que vai sumindo, né? Aquele esfumaçadozinho legal que todo desenhista gosta de ver. Mesma coisa aqui, ó, entre o 8 e o 4. Sempre com esse movimentozinho circular e seguindo a mesma trajetória do que você já fez, né? Isso aqui já tá prévio. Isso aqui você já deixou pré-organizado, não é aqui de passar o esfuminho. Então é só seguir o plano feito anteriormente, como eu já expliquei no detalhe do olho e nariz. No final das contas dá tudo certo. Aqui também sobe. O que o nosso amigo pincel não conseguiu, às vezes o esfuminho consegue, ele suaviza e ao mesmo tempo, onde tiver excesso, ele tira um pouco mais e consegue dar aquele esfumaçado legal e não perde os detalhes também. O pincel ele dá uma entrada no grafite no papel e o esfuminho ele deixa mais homogêneo entre a parte mais escura e a parte mais clara. E sem contar entre o 8B e o 4B. Você pode observar que ele agora já não deixou tão destacado um do outro. Por enquanto eu só estou usando 2 lápis. Pronto. Aqui você já tem uma noção. Devido ao brilho fica meio difícil, né? Mas deixa eu puxar aqui, ó. Você já tem uma noção de que se destaca aqui, ó. Do 8 pro 4. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o B, lápis B, e vou fazer agora quase os últimos detalhes. Eu vou completar o sombreado com suavidade. Vou completar tudo, porque eu vou passar o esfuminho utilizando o B em toda a extensão da boca. E onde vai ter aqueles detalhes de brilho desse lábio, eu vou passar a borracha, né? Eu apontei um lado da borracha, eu deixei ela meio que em diagonal, né? Apontei, feito, eu já mostrei como é que eu utilizo ela. Ela fica feita uma ladeirinha. Eu aponto ela, passo ela na lixa. Vou só mostrar novamente. Pega ela, encosta ela aqui assim, bota em diagonal e lixa. Porque ela vem igual lápis, ela vem retinha. Aí você vai lixando ela na diagonal, ela vai ficar assim. Pronto, ela limpinha, você usa ela bicudinha e faz detalhes. E temos também a caneta em gel. Se o brilho for intenso, você pode passar a borracha. A borracha vai dar o detalhe. Você vem com a caneta em gel. Dentro do detalhe que já está feito, realça com a caneta em gel e dá um toquezinho assim com a mão, se possível. Com cuidado para não borrar. Pronto, que aí o detalhe fica completo. Dá um destaque que parece que aquele brilho realmente está saltando ali. Eu utilizo muito para efeitos de brilho nos olhos, né? Como eu já mostrei. Suor, brilho em vidros. Algumas vezes eu não utilizo a caneta em gel, eu utilizo só a borracha. Mas em alguns detalhes, quando eu quero chamar a atenção para aquele detalhe ali, eu utilizo a caneta em gel, porque ela dá um brilho intenso que se destaca daquelas partes que eu não deixei o branco do papel. Ela dá um branco que sobressai até mesmo do próprio papel.
Aqui eu estou fazendo movimentos circulares com lápis B para terminar de completar esse sombreamento. Vamos lá. Eu vou dar uma pausa, eu vou fazer na extensão da boca toda, é a mesma coisa. Aí vou voltar quando eu for fazer a passada de chuminho. Bem, gente, eu estou aqui terminando de detalhar. Eu preenchi tudo. Essa parte superior eu deixei sem preencher, porque quando eu passar o esfuminho eu vou deixar ela só com o restinho do grafite que o esfuminho vai liberar aqui. Eu poderia ter usado o HB, mas eu vou fazer isso. Preencher até aqui, subir, mas esse lado de cima aqui eu vou deixar com esfuminho, porque ele não tem toque de borracha, ele não é o falso branco, né, que é o branco deixado depois de você apagar o grafite. Aqui eu vou intercalar entre o 4 e com o B, vou escurecendo alguns pontos que tem bem parecido com essas dobrinhas aqui. Vou fazendo sendo que sombreado, subindo aqui. Eu vou escurecendo um pouco mais, porque ele vai dar contraste com o próprio lápis 4B, mas ele não apaga o tom que o 4B deixou. Ele simplesmente vai realçar aqui entre o 4 e o 8. E aqui eu vou puxar aqui e vou alongar essa dobrinha aqui, só por efeito de luz. Eu vou fazer todo um joguete aqui com esfuminho e borracha. Então eu tenho que escurecer com o próprio B essa parte aqui. Ele vai ficar destacado entre o 4, entre o 8, mas ele não apagou nenhum dos dois e nenhum dos dois vai deixar ele sem sobressair aqui. Eu simplesmente estou preenchendo com o lápis B. Ao término eu vou só jogar borracha e retoques com caneta em gel depois do esfuminho. O principal já está feito, que é com o lápis 4B e o lápis B. Vê como é que está ficando. Tá entendendo? Quando eu fizer, aí vocês vão notar a diferença. Bom, lembrando que agora é a nossa vez de usar o esfuminho. Já está aqui do lado de cá preenchido, eu vou só dar contorno aqui nesse lado de cá, viu? Só para lembrar. Essa parte de cima eu deixei em branco, mas eu vou usar o grafite do próprio esfuminho e subir essa parte aqui. Eu vou aproveitar e preencher com o próprio grafite que vai sobrar dessa área aqui. Eu estou passando de baixo para cima, sempre em movimentos circulares para deixar o mais homogêneo possível. Detalhe, se embaixo você der para ver ainda os detalhes muito separados entre o 8 e o 4, você reforce com um pouco menos de pressão o lápis 8B, sombreando entre ele e o 4, até ele mesclar um pouco mais. O uso do grafite é isso, esse joguete de sombra. Essa parte aqui do lábio ele tem que praticamente sumir, essa parte aqui em cima. Essa parte aqui do grafite não pode ficar destacado. Esse lábio superior ele é mais escuro, na referência. Embaixo já está. Já deixei pronto. Eu digo embaixo dessa parte aqui, no lábio superior, viu? Vamos lá. Aqui. Como aqui é só a boca, eu não vou fazer lábios, a parte de cima dos lábios, né? Aqui próximo ao nariz, eu vou fazer só os lábios mesmo. Então, eu vou começar aqui, ó. Movimento circular. Ao redor entre o 4 e o 8 e agora no B. Eu vou fazer isso por todo esse lábio inferior. Então, como eu sempre faço, eu vou pausar aqui o vídeo. Vocês podem ver que o que eu vou fazer é simplesmente isso.
Não precisa usar pressão da mão, vá fazendo com tranquilidade. Simplesmente esse movimento circular com o esfuminho, seguindo o padrão do grafite, do mais escuro para o mais claro. As partes, você notar na referência que tem que ficar mais suave, você pode dosar a mão, deixar um pouco menos de pressão. Pronto, e é isso. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar agora só com a utilização da borracha e a caneta em gel nos detalhes de luz que vão ficar. Aquela luz que realmente é a intensidade, destaca o brilho, né? O molhado dos lábios, onde bate o flash e destaca. Então eu vou pausar aqui só um minuto agora. Então vamos lá, gente. O que eu fiz aqui? Só sombreei. Então eu vou pegar todos os detalhes agora que tem brilho e vou dar os retoques com a borracha. Essas partezinhas que estão mais elevadas do grafite, ou melhor, dos lábios, onde tem uns tracejadozinhos. Você nota que é um fechozinho de luz que bateu ali. Aí você vai pegar esse biquinho de borracha, né, essa partezinha mais pontiaguda, e vai fazer o feixe de luz ali, o brilho, por assim dizer. Muitas vezes vai ficar um pouco destacado. Você pode pegar o esfuminho e contornar ele para ele não ficar tão... Tá entendendo? Você passa a borracha, mas dá o destaque com o esfuminho também, porque ele quebra essas partes aqui, ó. Pronto, deixa eu ver aqui. Como a gente sabe também que não vai dar para ficar simplesmente só o fechozinho, tem que ele ter uns encontros próximos. Você vai seguir o detalhe do desenho. Faz o brilho, mas vai degradê também com a borracha. Mas tem degradê que tem, porque ele vai apagar o grafite e vai deixar outros detalhes. Então, degradê com a borracha. Você vai desenhar agora com a borracha. Mesmo sistema. Você vai traçar sempre deixando suave na mão para detalhar essas partes. E aqui é mais fácil de consertar. Se você der algum erro, você pode simplesmente vir e passar o esfuminho de leve, completar o grafite que você apagou, por assim dizer. Tá aqui, estou apagando. Aí eu vou, quero esse detalhe aqui. Pronto. Vamos lá. Estou fazendo. Traçado, mesmo sistema, como se eu estivesse traçando os lábios normalmente, como se fosse um lápis. Vou fazendo os detalhes de brilho. Os mesmos friso que se fala, eu acho. Essas linhazinhas da boca, sendo que com brilho agora. Você vai fazendo e pronto. Se for necessário, algum detalhe que tiver mais brilhoso do que o outro, você usa caneta em gel. Bem, pronto, gente. Eu fiz os detalhes. Vou aproximar aqui para vocês verem. Não foi necessário passar a caneta em gel. Eu vou tirar o zoom e vou mostrar a vocês como ficou comparado com a referência. Bem, então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula.